Shalom, shalom, amados, perdoe-nos pelo atraso, coisas da vida que acontecem, tá bom? Mas estamos aqui para falar sobre o Elohim de Israel e o seu Mashiach, né? Então, para você entender qual é o lugar do Eterno, bendito seja ele, e o lugar de Yeshua, né? Então, seguindo aqui, bem dinâmico, bem fácil, contexto, como sempre vou colocar a escritura, e seguindo regras práticas, certo? Regrinhas práticas que vocês vão entender. Olha só, para você e eu não termos conflitos, ou alguém chegar e disser, nossa, eles estão fazendo arranjos e tudo mais, nós devemos seguir regrinhas práticas. Claro que vai ter as judaicas, mas essas regras aqui, elas podem ser um ponto de partida neutro para que vocês possam chegar e dizer, nossa, eu vou fazer uma interpretação de maneira sistemática, ou seja, não da teologia sistemática, mas de maneira sistemática, tranquila, de forma neutra primeiro, para que não incorra em você colocar algo no texto que acontece, muitas pessoas fazem isso, inclusive os próprios que ensinam, não coloque nada no texto na boca de ninguém, eles mesmos colocam, né? Então, para não acontecer, para não sermos tendenciosos, devemos seguir rigorosamente, isso daqui tem que ser rigorosamente, algumas regras de interpretação de maneira sistemática. Nós, judeus, temos regras dos rabinos Ismael, certo? Que é Ismael, e Hillel. Hillel fez o sistema de interpretação e Ismael, que é o mais usado, que são 13, ele vai dizer claramente. Mas, pelo menos como ponto de partida, olha só, texto sem contexto é um pretexto para heresia. Então, você tem que analisar o contexto. E aqui tudo for examinado com contexto. A Bíblia se interpreta, ou seja, a Bíblia é interpretada pela Bíblia. Se interpreta pela Bíblia. Então, você vai pegar verdade num livro e vai olhar o que é verdade no outro. Tá bom assim? Então, você vai pegar. Você vai olhar o tempo, a cultura e o lugar. Pronto. Essas regrinhas aqui, primeira, texto sem contexto é um pretexto para heresia. A Bíblia se interpreta pela Bíblia, tempo, cultura e lugar. Essas 5 aqui, apresentando cada um livro da lei, daí vocês podem evoluir para os outros. Vocês vão voltando para o hebraico, o aramaico, entendendo que o grego é tradução, deve ser em conformidade com a Torá, profetas e escritos, vai ver os filtros nas 13 regras do Rabino Ismael, a harmonia com o pensamento alárquico do primeiro século, que é o do segundo tempo, onde a época que Yeshua estava ali ensinando. Então, os atributos exclusivos do Eterno. E Yeshua não é Adonai. Tá bom? Comparar o servo com o rei, o ungido com o ungidor, é heresia contra o monoteísmo absoluto da Bíblia. Então, tudo isso daqui é visto. Shemar Israel, Adonai Errad. Adonai Errad. Shemar Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. A mais. Aqui é unidade composta. Então, vamos falar um pouquinho sobre o errado. O errado, quando ele é unidade composta, e quando não é somente um, isso pela gramática, qualquer gramática hebraica, vocês podem ver isso, vai dizer, por exemplo, lá em Gênesis 1:5, que eu coloquei aqui, Adonai, ele é errad, um absoluto indizível. Por quê? Porque os judeus, os rabinos chegaram a essa conclusão. Porque, olha só, quando lá em Gênesis 1:5, é um dos textos, tem outros, quando aparece a palavra errad, ela vai dizer tarde,
e manhã. No meio tem uma noite. Tarde e manhã. No meio tem uma noite. O dia 1. 1 ali é errado. Então, ela está dizendo que tem uma tarde, uma noite e uma manhã. Embora aqui no texto apareça 2, tem ali, tem. Pronto. Mas se você dissesse tarde e manhã, pronto. Sempre que o errado for composto, ele vai dizer as partes daquilo que ele compõe. Então, ele vai dizer, por exemplo, que Isaac é Yahid, mas já tinha Ismael. Estão entendendo? Então, Yahid não encaixa ali no chamar Israel. E aí é para outra aula. Aqui é para você entender que ali é o eterno, é errado de um. Não tem outro. Não divide. Não se multiplica. Certo? É um, não de número. É um só. E aí, às vezes, quando o errado é composto, menciona-se as partes. Tarde e manhã, o dia 1. E Deuteronômio 6,4 menciona as partes? Não menciona. Então, como não menciona, ele é o quê? Um. É só um. Absoluto. Um. Agora, origem. Adonai. Qual é a origem do Eterno? Salmos, Terrilim, 90, versículo 2, ele vai dizer o quê? Não tem começo. Ele é autoexistente. Certo? Lucas 1,35, Gálatas 4,4, vai dizer que Yeshua foi gerado e nasceu de mulher. Então, se teve início, não é eterno. Yeshua é imortal? É. Pois morreu e foi ressuscitado. Romanos 10,9 não vai dizer que Yeshua ressuscitou, como algumas pessoas falam. Está errado. Yeshua foi ressuscitado pelo Eterno. Ao ser ressuscitado, se torna imortal. Então, existe diferença entre eterno, que nunca morre, simplesmente não tem como morrer. Não tem a menor possibilidade de morrer. Você tenta fatiar, não mata. Você tenta, não mata, simplesmente não mata. E imortal, ele morre, mas ele ressuscita, ou é ressuscitado, e ele se torna imortal, com um corpo glorificado agora, não materializado mais, e ele vive para sempre naquele corpo. Pronto. Então, existe essa diferença. Corporeidade, corpo. O eterno incorpóreo, sem forma física. A questão aqui é, mas o eterno pode criar um corpo para ele, como lá em Daniel fala, ancião de dias, ele pode aparecer como ancião? Pode, mas pode aparecer como uma criança, como ele quiser. Então, assim, tem um corpo definido? Não, ele é incorpóreo. Ele é luz, o Insof, né? O infinito. Né? Então, Deus é Espírito, João 4,24. Adonai fala de um redemoinho com Jó. Né? Jó 46. Ele aparece com um redemoinho e diz, quem é esse que está tirando a sabedoria das minhas palavras? Aí Jó fala o quê? Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Falei do que eu não sabia. Humildade. Quando o Eterno está falando, aqui no Nordeste tem um ditado que diz, quando o professor está falando, o burro baixa as orelhas. Isso é bem nordestino mesmo. Mas, na verdade, o aluno baixa a cabeça. Certo? Ele aprende, ele vai aprender. Então, gente, eu, pessoalmente, quando eu estou na posição de aluno, eu pergunto muito. Por quê? No judaísmo, quem muito pergunta, mais sábio fica. E eu busco sempre a verdade constantemente. E Yeshua é o quê? De carne e osso.
Lucas 24, 39. Eu deixo as passagens aqui, vocês conferem depois. E sempre analisando aquelas regrinhas. O Eterno não assume forma humana, certo? Então, ele assume uma forma que ele quiser, sim, mas não quer dizer que é carne. Isso seria heresia, dizer que o Eterno tem forma, tem corpo. Não, entendeu? Morte, sobre a morte. Adonai é imortal no sentido de ser eterno, doador da vida. 1 Samuel 15, 29. Esse imortal aqui, pelo contexto, não é como eu falei lá antes. Aqui, ele simplesmente não morre. E Yeshua morreu. Né? Quem morre não é eterno. Lucas 23, 46, 1 Timóteo 6, 16. Conhecimento, questão de conhecimento. Segundo o pensamento judaico tradicional, onisciência é um dos atributos essenciais de Elohim. Rambam, que também é conhecido como Maimônides, afirma nos 13 princípios da fé judaica, especialmente no princípio número 10, que o Eterno conhece todas as ações humanas e pensamentos. Nada escapa ao seu conhecimento. Nada. Você não tem como dizer que o Eterno foi pego de surpresa na hora que Adão e Eva pecou. Não tem condição. Ele sabia. Ah, então se ele sabia... Não, se ele sabia, não. Ele sabia. Daí porque ele permitiu. Entendeu a questão? Porque é livre-arbítrio. Vai ter que pagar. Adonai é o quê? Então, onisciente. Sabe do passado, presente e futuro ao mesmo tempo. É como se ele visse como um eterno presente. Para a nossa cabeça pode acontecer de dar aquele bug. Né? Como assim? Imagina aquela tela do Tony Stark. Quando ele faz assim, né? Aparece aquelas telas. Só que é passado, presente e futuro. Só que o futuro que ele enxerga é o futuro que você já decidiu e já construiu. E ele também sabe o futuro que você não construirá. Jamais. Você não sabe, mas ele sabe. Ele sabe o futuro que você não vai construir. E ele está enxergando o que você constrói. Hoje vai definir o futuro. Pronto, ele sabe esse e o que você poderia tomar entre 300 decisões outras para construir um futuro diferente. Ele sabe todas elas. Então, é daí que surgem os pensamentos de multiverso e daí podemos falar em outros, nessa questão, só em questão de probabilidade, né? Possibilidade. Adonai é onisciente, sabe do passado, presente e futuro ao mesmo tempo, certo? Conhecimento ainda. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, Malachim, do céu, nem o filho, nem o Ben, senão o Pai. Marcos 3,32. Espera aí, nem Yeshua? Aí vem as desculpas. Mas e hoje Yeshua sabe? Você tem um versículo que mostra que ele sabe? Se tiver, pode me mostrar que eu vou dizer que sim. Então, nós falamos de acordo com a Escritura. Se tiver um versículo que Yeshua sabe de todas as coisas depois desse texto aqui, então eu posso dizer, aqui ele não sabia, lá ele passou a saber. Mas se não, é especulação. Vai entrar na especulação. E a gente não faz doutrina em cima de especulação. Este versículo é claro, ele diz, nem os anjos sabem, nem o filho sabe. Só o Pai sabe. O texto grego que menciona usa o quê? Ode ruios, nem o filho, indicando ignorância específica. Ignorância aqui é falta de conhecimento específico. Se Yeshua fosse onisciente, como Adonai, nada lhe seria oculto. A confissão de ignorância, mesmo sendo um assunto escatológico, é incompatível com a divindade, segundo o monoteísmo judaico puro, que é o bíblico. Falar judaísmo, monoteísmo judaico puro, é o bíblico, certo? Então, a Bíblia foi escrita por judeus. Pronto. Esse pensamento bíblico
não cabe uma pessoa dizer que não sabe tal dia, tal hora e ser Deus. Não cabe. Ele tem que saber. Ele não sabe, está dizendo aqui. E Yeshua supervisionou isso? Sim. Ignorância no sentido aqui é de falta de conhecimento. Exclui a divindade. Alguns alegam que Yeshua sabia os pensamentos. O exemplo de Lucas 5:22, João 2:25. No entanto, isso não prova onisciência. Explico. Conhecer pensamentos em certos momentos, como profeta, é diferente de saber os pensamentos de todos os homens em todos os tempos. Espera aí. A pessoa vai falar, espera aí, mas estamos falando de todos os tempos? Sim, conhecer todos os pensamentos de todas as épocas de cada pessoa. E Yeshua conhecia? Não, mas o Eterno conhece. 1 Samuel 16:7 vai dizer, e o Eterno disse a Samuel, não atentes para a aparência, reticências, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Eterno vê o coração. Olha só. Coração aqui é os pensamentos. Somente Adonai vê o coração sempre. Profetas também podiam receber revelações temporárias, não eram oniscientes, como Eliseu, em 2 Reis 5:26. Lucas 5:22, em todas as frases em hebraico, aramaico e grego koiné, que é um grego judaico, né? Quando se refere a conhecia os seus pensamentos, não se refere à onisciência, e sim a eu percebo onde você quer chegar, né? Conhecendo os seus pensamentos, estou entendendo onde vocês querem chegar, viu? Com essa conversa, estou vendo o que você está pensando. Então, é uma forma de dizer que pela oposição constante, né? Exatamente, chega lá, Fernando. O que acontece? Ele diz claramente, olha, eu tenho um Deus. Mas olha só, ou discernir, eu estou discernindo o pensamento de vocês. A palavra em grego diz isso, eu não estou dizendo de mim. É o que está escrito. A Bíblia não é um livro para ser lido só. A Bíblia é para ser estudada. Você leu aquele texto, pronto, agora vamos estudar o que tem ali por trás. Profetas da congregação, 1 Coríntios 14, do 24 ao 25. Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, é porque todos são convencidos, por todos julgados, os segredos do coração ficam manifestos. Como é que pode julgar aqui? Olha só. Amém, seja bem-vinda, Maria Francisca. Não é mesmo? Olha só. Mas se todos profetizassem, né? Profetizarem, e algum incrédulo indouto entrar, ou seja, uma pessoa sem muito estudo, é por todos convencido. Por quê? Está profetizando. Por todos julgado os segredos do seu coração. Em profecia, a pessoa diz, você ora em tal lugar, de joelho em tal canto e derrama as lágrimas naquele lugar. Ele estava lá para ver? Teve uma vez que a pessoa perguntou ao pastor, que tinha me convidado para pregar lá, e disse, onde é que o pastor instalou câmera? Pode? A pessoa era simples, ela disse, onde é que é? Porque ele estava dizendo tudo que eu estava fazendo. E ela dizendo, e Deus me revelava, sentada de pé, tal, de joelho, agora afastou e se perguntou por que você está. Ou seja, naquele momento, Deus me deu a entender como é que ela estava. Depois, nunca mais. Então, assim, realmente, o Eterno, através de profecia, pode revelar. O dom de profecia leva à exposição dos pensamentos ocultos. Não é onisciência divina, é capacitação espiritual. Então, é uma capacidade espiritual. Ainda aqui o Talmud vai falar, no Tratado de Berahot 58a, ele declara, 3 chaves estão nas mãos do Santo, que é o Eterno. Bendito seja ele. E não foram entregues a nenhum outro.
a chave da chuva, chave da vida, chave do conhecimento do coração. Né? Então, essas chaves só o Eterno tem. Elias, por um momento, teve uma, não foi assim? A da chuva. Ou seja, o pleno conhecimento dos corações pertence exclusivamente ao Eterno, a Elohim. O poder. O Eterno, em Bereshit, Gênesis 18, 14, ele vai dizer que ele é onipotente. Tem todo o poder. Mateus 28, 18 vai dizer o quê? Yeshua recebeu poder. Recebeu poder no céu e na terra. Quem recebe poder não é todo poderoso. Aí aqui quebra a teoria de que Yeshua é o todo-poderoso de Apocalipse 1:8. Entendeu ali? A não ser que ele seja como representante. Aí sim. Tá bom? E a gente vai falar já já sobre representante. Presença. Adonai, onipresente. Jeremias, Yirmeyahu 23, 24. O que seria ser onipresente? É estar em cada pedra, em cada bactéria, em cada poro, em cada lugar. Isso é ser onipresente. Então, presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, no mesmo momento, independente. Ou seja, ele não se limita no espaço. O Eterno, ele não está em nenhum dos céus. Ele está acima dos 7 céus. Olha só como é tremendo esse Deus que a gente serve, né? Bendito seja ele. Então, Yeshua é limitado no espaço. João 11:6. Localização define limitação. Então, Yeshua, ele não está sendo diminuído. Os textos estão mostrando o lugar dele. Ele é o rei de Israel. Ele pode ser louvado, ele pode ser glorificado, mas ele não pode ser adorado. De forma nenhuma. Ele mesmo disse, adora a Deus. Eu vou desobedecer o meu mestre? Não. Tentação. Olha só. Não pode ser tentado, Adonai. Em hipótese nenhuma. Ninguém consegue tentar a Deus porque ele não tem nada que prenda ele no material. Ele é espiritual puro. Tentação vem de coisas materiais. Tiago, que é Yaakov, 1:13. Na carta de Tiago, 1:13, fala isso. E Yeshua, o Espírito, o Rua, do próprio Eterno, leva ele para ser tentado por quem? Né? Por Hassatan. Né? Então, alguns querem dizer que é Lúcia, mas Lúcia é uma tradução errada. Hassatan. Satanás, em português. O Eterno não é vulnerável. Então, Yeshua estava vulnerável. Yeshua estava com fome. O Eterno não sente fome. Né? Então, Yeshua com certeza bebeu água, que água não quebra jejum ali. Em canto nenhum, jejum se quebra com água, viu, meu povo? Você pode fazer sem água, mas jejum não se quebra com água. Mudança. Ele é imutável. O Eterno, segundo Malaquias 3:6. Yeshua cresceu em sabedoria. Crescimento implica em limitação. Lucas 2:52. Mas lá em Hebreus vai dizer que Yeshua é hoje e será sempre, né? Hoje, aí o versículo vai dizendo que dá a entender que ele não muda, né? Então veja bem, ali é que ele não muda a natureza dele como Machia, né? Yeshua é hoje, ontem e eternamente. Então é o mesmo, Machia, não muda. Então assim, ele era Deus antes? Não, nunca foi. Então ele vai mudar a estatura dele de Machia? Não. De Salvador? Não.
mas eu vou falar sobre o Salvador. Submissão. Adonai, nosso Deus, bendito seja ele. Ele é o quê? Rei absoluto. Salmo 103, 19. E Yeshua, ele diz em João 5,19, submisso ao Pai. E Yeshua prestará contas com Deus, 1 Coríntios 15, do 24 ao 28. Quem obedece não governa em absoluto. E Yeshua governa como rei de Israel, como representante do Eterno. Veja, ele é Shalia, apóstolo, enviado do Eterno. Se ele é enviado, ele é representante. E quem é enviado, ele deixa isso bem claro em Mateus, em João. Ninguém é maior do que o enviado é maior do que quem envia? Não. Então isso é muito claro. A adoração. Único digno de adoração, o Eterno. Êxodo, Shemot 34, 14. Yeshua nunca exigiu ser adorado como Deus, mas orientou a adorar somente a Deus. Mateus 4:10. E agora? Porque o povo teima em querer adorar a Jesus, a Yeshua. Quem aponta para outro não é... Quem aponta para outro não é o fim, a finalidade da adoração. Ele está dizendo, adora a Deus. A finalidade é servir ao Eterno. Shalom, Suenilton. Seja bem-vindo. Então, percebam isso. Percebam bem isso. Genealogia. Perceba isso daqui. O Eterno tem genealogia? Lá em Lucas você vai lá. E Adão de Deus. Pronto. Cadê a genealogia do Eterno? Não tem. Ele não tem origem. Ele é autossuficiente. Ou seja, ele autoexiste. Ah, o Eterno veio de ontem. De onde? Não. Tudo veio do Eterno. Não tem nada antes. Mas tem que ter alguma coisa antes. Não, se ele é um. Se ele é autossuficiente. Não tem nada antes. Yeshua, filho de Davi. Filho aqui é descendente. Origem, então, humana. Ele é uma criatura. Ele é o Adão espiritual. 1 Coríntios 15, 47, 48. Mas é homem. Ele é um Mashiach. Em Kabbalah, ele é o Adão Cádimo. Em Kabbalah. É o quê? É o Adão primordial. Todo o poder do Eterno de criação está nele. A palavra de sabedoria está em Yeshua. E por isso Yeshua é a palavra. Ele diz, eu sou a palavra. Eu sou a Torá, eu sou a verdade. Porque se tornou parte dele. Mas ele é homem. Ele chegou num nível de espiritualidade que ele controlou a Yetzer-Hará. Ele mesmo disse, eu não sou bom plenamente. Mas ele chegou a ser. Né? É outra coisa. Unção. Quem unge é o Eterno. Ele ungiu Mashiach. Mashiach e Cristo, né? Cristo ou Messias, é ungido. Mas quem ungiu? Foi o Eterno. Está aí, ó. Isaías 61, 1. E Yeshua confessa mesmo, dizendo. Lá em Lucas ele fala, hoje se cumpriu esta palavra. O ungido, o Cristo, o Messias, Yeshua. Por isso que ele não é um ser humano comum. Porque ele foi ungido pelo Eterno, escolhido por ele. Atos 10, 38. O ungido não é a fonte da unção. Como é que o Eterno ungiu? O Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu. Através do Espírito. Então ele foi ungido também no batismo, nas águas. O mesmo do ministério. Nos convém cumprir toda a justiça. Que justiça? Da Torá.
Tinha pecado nele ali para ele ser? O texto diz que não. Então, não tem. A Hebreus vai dizer, nunca pecou. Impossível, não é. Ele mostrou que não é. Envio. Conheço pessoas que dizem, eu estou sem pecar durante 2 dias, 3 dias. Claro, não é Yeshua, mas uma evolução espiritual grande chegou nesse ponto. Né? Envio. O que envia é maior. Adonai. Bendito seja. Por quê? Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Quem é o senhor? Adonai. Nem o enviado, olha só, o enviado é Yeshua, maior do que aquele que o enviou. Pronto. Adonai é o que enviou. João 13, do 15 ao 16. Yeshua é o quê? O enviado. O Shalia não é o remetente. O apóstolo aí, o enviado, não é o remetente. Shalom, Marlene. Reino do Eterno. Salmos, Terrilim, 145, 13, é eterno. Então é reino de Deus, é de eternidade a eternidade. E Yeshua recebeu o reino dos céus dentro do eterno. Aqui o do eterno, aqui o de Yeshua. Trono recebido, Lucas 1, 32. A autoridade dada é diferente de autoridade absoluta. Moisés recebeu autoridade, ele é Elohim, Êxodo 7, primeiro. Sim, Deus de Israel, Salvador da humanidade. Chego já aí. Então, assim, o Eterno é o Salvador. Como é que Yeshua também é? Se o Eterno mesmo disse que não existe outro Salvador não ser ele. E não tem nada a ver com o unicismo, né? Shema. Adonai Errad. Já expliquei no início desse vídeo. Quando Errad é composto, ele diz as partes do que é composto. Quando o Errad não diz as partes, que é aqui, Adonai, então é um mesmo e acabou-se. Um. Yeshua, confirma o Shema. Marcos 12, 29. Aqui Yeshua teve a chance de afirmar que o que tantos cristãos desejam até hoje. Muitos deles queriam que tivesse escrito assim, mas não fez. Ele não falou nada de partes, falou de um Deus, Deus é um, e não se incluiu. Yeshua não se inclui. Shalom. Valbeni, né? Então, ele não se incluiu. Ele podia ter dito, olha, eu sou parte da divindade e tal. Não falou isso. Ele não é. Ele mesmo disse isso. Oração. O Eterno ora? Não. O Eterno não ora. E o Espírito Santo? Também não. Não ora, recebe as orações e sacrifícios. Inclui isso o seu espírito, que não ora. Romanos 8, 26, muitas pessoas falam para mim, mas o Espírito Santo ora por mim com gemidos inexprimíveis. Não, ele intercede com gemidos e não com oração. A palavra para oração é outra. Aqui é gemidos, ele intercede, ou seja, ele fragmenta suas palavras, dá a intenção certa e leva, e já leva dá a ordem ao anjo para trazer a resposta. Ou seja, ajuda a agilizar o processo de resposta das nossas tefilotes, das nossas orações. Né? Então, é muito bom ter o Eterno, através do seu Espírito, fazendo isso. Então, não é uma terceira pessoa o Espírito. É o Espírito do Eterno. É a Shekhinah, a presença viva dele atuante em nossas vidas. Yeshua orava frequentemente, que hoje não está tendo pessoas sentindo a presença de Deus, é porque não imita Yeshua. Várias pessoas, eu estou aqui, eu sou servo de Deus, é mesmo? Quantas vezes você orou hoje? Nenhuma.
Judeu ora no mínimo 3. Então, o Eterno não depende de ninguém. Então, ele não vai chegar e vai dizer, eu preciso disso. Não, o que ele quer, ele tem. Ele tem tudo e ele quis compartilhar conosco. Obediência. O Eterno não obedece, pois não é subordinado a ninguém. Ele não é subordinado a ninguém. Né? Então, por isso, ele não obedece, pois não é subordinado a ninguém. E Yeshua aprendeu a obedecer, Hebreus 5:8. E agora? Deus não aprende, não obedece, não é subordinado. Quem obedece é subordinado. Alguém mandou e ele obedeceu. Funciona assim. Então, tem um coronel. Ele manda no soldado. O soldado obedece. Se não obedecer, consequências. Agora, se o Eterno, alguém mandar o Eterno fazer alguma coisa, eu vou encostar o Eterno na parede. Rava Shalom, que não seja permitido. É só um exemplo. Mas a pessoa tem esse desatino, vamos dizer assim. Aí ele vai dizer, como é? Eu obedecer você? Me encostar na parede? Faz-me rir. Né? Exaltação. Adonai sempre é exaltado. Salmos, Terrilim, 97:9. E Yeshua foi exaltado, inclusive não só em Filipenses 2:9, mas em Isaías 52:13. Esse é meu servo, será exaltado. Né? Então, se vai ser exaltado, é diferente de ser eterno, elevado, etc. Invisibilidade. Adonai, invisível, nunca foi visto. Inclusive, Paulo fala isso, né? Colossenses 1:15. Ele é a imagem, ou seja, física, do Deus invisível. Deus está nele. Né? Yeshua, visto por muitos, a Yeshua foi visto cerca de 500 pessoas viram ele, depois de ressuscitado. Então é homem, né? É o Mashiach, mas é homem. Hierarquia. O pai é maior do que eu. Olha que satisfação tem nessa fala. Aí algumas pessoas dizem, não, é só em função. Chegou minha flor aqui, Lídia Barreto, que é minha esposa, viu, gente? Está aqui do meu lado, vai acompanhando. O que acontece? Vem a entender as pessoas que aqui, desigualdade, questão de função e não sei o quê. Não. Aqui é Meison, maior, superior, mais elevada em natureza, posição ou autoridade. É isso que Yeshua falou. O Eterno é maior, superior, mais elevado em natureza, posição ou autoridade do que eu. É isso que ele quis dizer. Ele está afirmando desigualdade real. E não apenas hierarquia funcional. Não, porque em essência, não, porque Yeshua estava em carne, e é só por causa da carne, mas a essência não é isso, é filosofia. O que está escrito aqui é Meison. Como afirmam os cristãos, que é que vai afirmar isso, de linha católica ou protestante. No pensamento judaico, que é o bíblico, e se há diferença de essência, não há igualdade em divindade. Certo? Se há diferença de essência, não há igualdade em divindade. Maior e menor desigualdade de essência. Ponto. Os cristãos ainda afirmam isso aqui. Yeshua só estava falando como homem. Então, a refutação. Isso é invenção teológica posterior. O texto não diz isso. A lógica da passagem é: se me amassem, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E Yeshua está falando de seu estado atual, não apenas da encarnação. Além disso, se Yeshua fosse plenamente Elohim, mesmo na carne, ele não poderia dizer que alguém é maior em essência, pois Adonai é Had, indizível. Não se divide.
Ainda na hierarquia, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Veja agora, eu sou, eu somente, e não há Elohim além de mim. Não há Deus além de mim. Olha só, não há Deus além de mim. Então, o que ele está querendo dizer? Absoluto, porque Moisés, aparece Moisés como Elohim, aparece os filhos de Deus como Elohim, aparece os anjos como Elohim, e Yeshua como Elohim, que aparece meu Senhor e meu Eloá, eu falo já aqui. Aparece também várias outras funções, até Satã aparece como Elohim. Então, não são Elohims absolutos, só o Eterno é Elohim absoluto. Os cristãos ainda afirmam que o maior é só em autoridade, mas igual em essência. A refutação. Essa é uma contradição lógica, certo? Em essência divina, absoluta e indizível. Não pode haver hierarquia dentro da divindade. Se um é maior em qualquer aspecto, o outro é menor. E menor não é igual. No monoteísmo puro da Torá, não existe Elohim subordinado. Isso é triteísmo disfarçado, certo? Então, assim, está subordinado. Não. Ele tem Elohim representantes, debaixo da autoridade do Eterno. Aí tem. Mas que não são absolutos. Mas dizer, ele é um Elohim subordinado. Não, ele não é Deus, mas ele é um representante do Eterno, né? Isso. Por quê? Porque ele é muito bom, Suenilton. Que é o quê? A pessoa de perdoar pecados. Qual é a premissa de perdoar pecados? Do Eterno. Êxodo 20 e 23, ou é 23, 20, ele vai dizer, dei meu nome ao anjo. E esse anjo, que na tradição é Miguel, ele vai dizer, esse anjo não transgrida porque ele não perdoará o seu pecado. Ou seja, o nome do Eterno é que faz com que perdoe. Essa é uma premissa de perdoar pecado, é de Deus. Mas quando Deus dá o nome dele para o representante, aí ele tem o poder para perdoar pecado. E aí é onde entra, que eu já falei aqui. Dá-se aquilo, aquela ideia de que Yeshua recebeu esse poder. Ele recebeu da parte do Eterno para fazer. Então, sim, ele pode perdoar pecado, porque o Eterno deu esse poder a ele. A quem, pois, me comparareis? Para que eu seja. Inclusive, Natan fez isso. Natan, ele fez isso. A quem me comparareis? Para que eu lhe seja semelhante. Isaías 40, 25. Hierarquias. Os cristãos afirmam, foi uma declaração temporária, antes da glorificação. Mesmo após a chamada ressurreição, Yeshua nunca disse ser igual ao Pai. Ao contrário, Shaul afirma, depois virá o fim, quando ele entregar o reino ao Elohim e Pai. Porque convém que ele reine até delimitação de reinado, que ponha todos os seus inimigos debaixo do seu pé. Então o Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. E agora? Mesmo glorificado, ele permanece sujeito ao Pai, obediente como filho amado. Ou seja, a desigualdade permanece. Bondade absoluta. Yeshua disse, só Deus é bom. Ele exclui a si mesmo da bondade plena, porque tinha Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Tinha as duas inclinações. Medo. Adonai sente medo? Sem medo ou confusão. Isaías 40, 28. Yeshua suava sangue. Angústia. O Eterno sente angústia? Não. Apesar que Lucas 22, 44, nos manuscritos mais antigos ele não se encontra, ainda que fosse, que é um verso posterior, além disso, mesmo que fosse original, atribui agonia e medo extremos a alguém considerado divino. É contrário ao conceito de Elohim na Torá. O Eterno não sofre, não se angustia e não sua sangue. Yeshua, por exemplo, aqui está muito bom aqui. Yeshua, seu caminho, Berer, é a primeira parte do tabernáculo.
Verdade, a segunda parte do tabernáculo, a segunda porta. Vida é a parte da Arca da Aliança. Então, ele é o tabernáculo, né? Ele é o templo. Então, a verdade, lá em Salmo 119, versículo 152, é a Torá, é os mandamentos, né? Elohim do Machia, meu Deus e vosso Deus. Olha só, meu Deus, então alguém, se fosse Deus, não teria outro Deus, né? Meu Deus e vosso Deus. É nosso Deus? É, mas ele estava dizendo meu Deus também, né? E Yeshua disse que o Pai estava nele, que ele é o Pai, era um. Também diz isso em João 17, 21 conosco. Para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Eu chego já lá. Shalia, João 17, 3. Então, se isso, João 10, 30, é nós sermos, Yeshua ser divino, nós também somos todo mundo Deus aqui que estão assistindo a live, né? Então, é complicado. João 17, 21 vai dizer isso. Então, Shalia, João 17, 3, né? Te conheçam como único Deus e a Yeshua, teu Mashiach, a quem tu enviaste. Esta é a vida eterna. Servo, Isaías 42, 1. Atos 3, 13. Mediador humano, depois da morte. Né? Jesus, Yeshua, homem. Paulo fala. 1 Timóteo 2, 5. Não é Deus encarnado, é o fiel representante. Ele é o representante do eterno, né? Fundamento da salvação. Vamos lá? Isaías 43, 11. Oséias 13, 4. Isaías 45, 21. Salmo 62, versículo 1 e 2. Qualquer outro salvador absoluto é heresia. Qualquer outro salvador absoluto é heresia. E Yeshua é salvador como representante de Adonai. Pai é de Yeshua, nosso pai. Somos irmãos de Yeshua, irmão entre nós. É, exatamente. Então, aqui, vocês podem ver que aqui que ele diz, não existe nenhum outro salvador a não ser eu. Pronto. A partir daqui, vocês têm que entender que o Eterno é o Salvador e ele enviou a Yeshua. Como ele envia a Yeshua, Yeshua é o seu representante fiel, então ele é Salvador, sim. Ele é o Salvador. É a mesma situação do esposo, do marido, seu eterno. E como é que Yeshua é o noivo? É porque ele é o Shalia. Existia essa linha de representação das pessoas que iam ser colocados como representante da noiva. Pega a noiva e entrega a noiva para o noivo. Ele diz que vai entregar tudo. Ele vai entregar tudo, né? Considerações finais. Yeshua não possui os atributos eternos de Adonai. Ele é Mashiach, é servo, é enviado, é mediador, é o Salvador como representante de Deus, não é Deus e não é Salvador absoluto, mas é Salvador como representante. Fora de mim não há o quê? Salvador. Então, Yeshua é o representante, por isso ele é o Salvador, representando o eterno. E o representante do eterno no Talmud é o Mashiach, é Yeshua. Né? Então, os rabinos não vão falar, dizendo, a maioria não vai dizer assim, Yeshua é o Mashiach. Não, eles vão dizer, o Mashiach, para ser Mashiach, tem que ser isso, tem que fazer isso. Mashiach é isso. E aí encaixa, porque Yeshua cumpriu as profecias. Então, o monoteísmo absoluto da Torá é inegociável, e eu amplio na Bíblia. Adorar a Yeshua como Elohim absoluto é idolatria. Ele é Elohim, mas de autoridade delegada pelo Eterno, como Moisés é os anjos, os juízes de Israel. É Ben Adão, filho do homem, né? Não é El Elyon, Baruch Hashem, por isso. Então,
Obrigado pela participação de todos. E estamos aqui encerrando esse maravilhoso estudo, né? Muito obrigado a todos que citaram aí com as passagens, mas sempre tem uma explicação judaica. A primeira regra, a Bíblia se interpreta por ela, não pelo meu querer, não pelo catolicismo dos concílios a partir de Nicéia, mas sim pela Bíblia. A Bíblia interpreta a ela própria, tá bom? Então, shalom, shalom, um texto não pode contradizer o outro, né? Então, a gente faz essa harmonização de texto, né? Então, podem ir glorificando ao Eterno, porque nós ficamos por aqui. Shalom, shalom.